A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade, conhecida como a Grande Guerra, antes dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito de estado de guerra total, onde a nação utiliza todos os seus recursos para o confronto. Isso se prolongou de 1914 até 1918 e foi resultado de algumas transformações que aconteceriam na Europa e fez diferentes nações entrarem em choque. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho para ser feito e muito tempo também, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A guerra pode ser dividida em duas fases: a Guerra do Movimento e a Guerra das Trincheiras. Destaque para a Guerra das Trincheiras, que se prolongou de 1915 a 1918, e por ter sido conhecida pelo seu alto grau de mortalidade de todos os soldados envolvidos. As causas da Primeira Guerra Mundial. As causas que levaram ao conflito são bem complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos, que começaram no século XIX. São eles rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares e muitos outros. Mas de maneira geral, os motivos que contribuíram diretamente para o início da Primeira Guerra Mundial foram disputas imperialistas, nacionalismo, alianças militares e a corrida armamentista. A treta na questão imperialista pode ter sido por conta da ascensão da Alemanha, que se unificou na segunda metade do século XIX, e isso fez com que países como a Rússia, França e Grã-Bretanha tremessem na base com os alemães, que lançaram buscas para encontrar novas colônias, coisa que incomodou muito a Itália, que viu seus interesses serem prejudicados. Já na questão do nacionalismo, envolveu diferentes nações. A Alemanha tramava um movimento chamado Pan-Germanismo. Servia como um suporte para a Alemanha sustentar a sua ideia de expandir o seu território germânico no século XIX. Esse movimento ainda se estendia para questões econômicas, já que a Alemanha pretendia se tornar a maior potência militar da Europa. Tinha também a questão da revanche francesa, ressentimento que ficou com os franceses após o desfecho da Guerra Franco-Prussiana, que foi um conflito travado pela França e a Prússia em 1870 até 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante por conta da rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda da Alsácia-Lorena. Após esse confronto, a Prússia se autoproclamou como agora então Império Alemão. A questão nacionalista mais complexa se devia aos Balcãs, na região sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcãs era quase que inteiramente dominado pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruína devido à grande quantidade de nacionalidades e de movimentos separatistas que existiam em seu território. Essa treta envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria, que tentavam tomar o controle do território da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e queriam tomar a Bósnia e se tornar parte de seu território, que era originalmente parte da Áustria-Hungria desde 1908. Esse movimento sérvio era apoiado pela Rússia por meio do movimento pan-eslavismo, um ideal que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Bom, com toda essa treta maligna rolando pela Europa, os países se envolveram numa bagunça de alianças militares, que ficou definida da seguinte maneira: a Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Os acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar, caso alguém se empolgasse por meio de toda essa treta. Após isso, uma tensão na Europa, e todos os líderes e chefes de Estado sabiam que a guerra era só uma questão de tempo. E por essa razão, as nações iniciaram a corrida armamentista, com o objetivo de fortalecer no caso de um confronto. Até aqui,
A tensão estava formada, mas ainda ninguém tinha iniciado a treta. Então a iminente guerra precisava de um estopim, que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia, do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco. Os caras nacionalistas da Bósnia e Sérvia viram a visita do arquiduque como uma provocação. Então, o resultado foi que Gavrilo Princip, um membro de um movimento nacionalista bósnio, sacou seu 38ão na frente do carro que levava Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia e abriu fogo e cancelou os dois CPFs. A consequência direta disso foi uma crise política que ficou conhecida como Crise de Julho. Bom, agora a bagaça já estava feita. Não tinha mais o que fazer, era inevitável. E o resultado foi as declarações de guerra em cadeia. Então, no dia 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. E no dia 30, os russos em defesa da Sérvia. E aí, a Alemanha se lançou na treta e declarou guerra à Rússia. E no dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. E então começava a Primeira Guerra Mundial. Naturalmente, a Primeira Guerra não envolveu apenas os países pertencentes às Tríplice Aliança e Entente. No meio de uma treta dessa, alguém ia sobrar. Então, do lado da Entente, tivemos países como Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo o Brasil. Do lado da Aliança, teve a participação da Bulgária e de povos e estados clientes, como o Sultanato de Darfur. A maior parte do combate ocorreu na Europa. Destacam-se a Frente Ocidental, em que os alemães lutaram contra os franceses e britânicos, e a Frente Oriental, onde os alemães lutaram contra os sérvios e russos. Houveram também algumas batalhas no Oriente Médio, terreno que era dominado pelo Império Otomano. As fases da guerra. A primeira fase, conhecida como Guerra de Movimento, que aconteceu entre agosto e novembro de 1914. Destacou-se o plano da Alemanha de invadir a França pelo território belga. Foi chamado de plano, esse nome é complicado que eu não sei falar. Era basicamente um plano para cercar as tropas francesas e tomar controle de Paris. Os caras queriam ir para cima da França com tudo e depois focar na Rússia. Poucos meses depois, os franceses conseguiram impedir os alemães. E então, iniciou-se a segunda fase da guerra, caracterizada pelas trincheiras, que eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Os espaços entre as trincheiras eram chamados de terra de ninguém, e eram preenchidos por sacos de areias, arames farpados e tudo que fosse necessário para garantir a proteção dos soldados e para informar caso tropas inimigas se aproximassem. Durante a Guerra das Trincheiras, utilizaram pela primeira vez as armas químicas. Os principais gases utilizados foram o gás clorídrico, o gás fosgênico e, por último, e que foi o mais eficiente de todos, foi o gás mostarda, deixando os soldados com cegueira temporária, erupções na pele e ruptura nos vasos sanguíneos. As bombas eram disparadas nas trincheiras para acabar com as tropas inimigas. As armas químicas eram proibidas em guerra. Os próprios países que utilizaram as bombas tinham assinado um acordo de não usar esse tipo de armamento. Mas como é guerra, os impactos da utilização de bombas de gás foram diminuindo, com os soldados agora utilizando máscaras de gás. Na frente ocidental, vale ressaltar as batalhas de Verdun e Somme, em que a luta das trincheiras causou a morte de milhões de soldados de ambos os lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor pesadas derrotas aos russos, garantindo grandes conquistas de território. No Oriente Médio, o Império Otomano perseguiu os armênios, o que ficou conhecido como Genocídio Armênio. A Primeira Guerra também registrou batalhas aéreas, começando com os aviões de reconhecimento, em que os soldados tentavam reconhecer o território inimigo por meio do ar, e às vezes, aviões inimigos se cruzavam. E sem armamento nos aviões por conta da época,
que eles eram leves demais e tinham um motor fraco para carregar armamentos. Então, o jeito era os soldados sacarem um revólver e abrir fogo. E foi durante essas batalhas aéreas que nasceu uma das maiores lendas da aviação, e o maior piloto de caça de todos os tempos, o alemão Manfred von Richthofen. Saiu vencedor em 80 embates contra o seu inimigo, com seus principais aviões sendo o Albatros e o triplano Fokker DR-1. Ele ganhou destaque na Força Aérea Alemã e era temido por seus adversários, principalmente após pintar o seu avião de vermelho brilhante para ser reconhecido de longe pelos seus oponentes, e assim nasceu o famoso Barão Vermelho. Mas, em 1918, durante uma perseguição contra um caça inglês, ele foi atingido pelo exército inimigo voando muito baixo. Recebeu fogo duplo, tanto do ar quanto da terra, e apesar dos britânicos comemorarem a derrota do seu temido rival, eles o sepultaram como um herói de guerra. Nem só de infantaria e aeronáutica se fazem guerras. Houveram também embates na água. A marinha alemã era muito poderosa, mas a marinha britânica saiu superior no embate sobre as águas e controlou as navegações a tal ponto que os alemães, em bases no solo, tiveram de permanecer em suas posições. Foi durante a Primeira Guerra também que utilizaram pela primeira vez os lança-chamas, que foram usados pelo exército alemão para aniquilar os soldados adversários nas trincheiras. Em apenas um dia de batalha, morreram cerca de 19.000 britânicos. Não foi suficiente para fazer o exército britânico recuar. Foram enviados reforços das colônias como Austrália, África do Sul, Nova Zelândia e Canadá. Os reforços deram bons resultados e os alemães perderam 250.000 soldados. Foi também utilizado pela primeira vez na história os tanques de guerra pelo exército britânico. Foram 48 tanques Mark I, mas só 21 chegaram ao campo de batalha, por conta do terreno lamacento ou porque quebraram no caminho. Foi nessa batalha também que o futuro protagonista da sucessora então Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, ficou ferido e foi hospitalizado por 2 meses. Já no finalzinho da guerra, a Rússia passa por uma dura crise econômica e uma revolta dos russos por conta das várias derrotas e a falta de comida e mantimentos. Com isso, a Rússia passa por uma grande revolução e retirou-se da guerra. E essa revolução consolidou o socialismo no país. Com a Rússia fora, os alemães pensaram: agora está no papo, vamos com tudo para cima da França. Mas eles não contavam com a nova nação dentro da guerra. Durante uma travessia de um cargueiro britânico, levando mantimentos para a Rússia, os alemães afundaram a embarcação, matando mais de 100 de norte-americanos, e os Estados Unidos então declararam guerra à Alemanha. Com a ajuda das milhares de tropas americanas vindas do mar, que estava dominado pela marinha britânica, as tropas da Tríplice Entente dominaram o campo de batalha, o que fez com que os aliados se retirassem da guerra. Bulgária, Áustria-Hungria e Império Otomano se renderam, sobrando apenas a Alemanha, que não resistiu muito tempo. Após uma revolução do Império Alemão, os socialistas e democratas implantaram a República no país e decidiram se render após 4 anos, dando assim um fim ao que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Consequências da guerra. A guerra deixou mais de 10 milhões de mortos, e por conta das consequências causadas pela guerra, os vencedores então se reuniram criando o famoso Tratado de Versalhes, imposto principalmente por esses caras aí, que eu não sei dizer o nome, pois é muito complicado. O presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Inglaterra e o primeiro-ministro da França, que punia os países perdedores e os culpava por toda a destruição e prejuízos causados. A Alemanha foi a maior culpada pela guerra e perdeu parte de seus territórios ultramarinos e até mesmo europeu. Teve de pagar uma multa gigantesca por conta da destruição causada, que levou o país a uma crise econômica pesadíssima e teve até mesmo seu exército limitado a 100.000 soldados, a marinha a 15.000 homens
e alguns navios e cargueiros foram entregues à França. Já a aeronáutica não teve a mesma sorte, pois foi completamente dizimada. Essas medidas foram tomadas por conta do medo da Alemanha se recompor e tentar uma futura revanche contra seus inimigos. O mundo não precisava passar por isso novamente. As próximas 2 décadas foram de humilhação para a Alemanha. Foi uma das principais motivações para os nazistas e Adolf Hitler para a Segunda Guerra Mundial. Como consequência também do fim dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano, foi a maior mudança no mapa europeu já visto na história, já que nasceram várias outras nações como Polônia, Finlândia e Iugoslávia. A continuação desse vídeo é a Segunda Guerra Mundial. Se você quer ver essa segunda parte, deixa seu like, se inscreve no canal. Esse tipo de vídeo dá um trabalhão para ser feito. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!